Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Aí, toda honra, toda glória, todo louvor. Possa sentar, irmãos. Ontem eu estive ministrando o culto de ações de graça dos pastores lá em Mesquita, no distrito da Chatuba, né? Foi uma bênção lá. E eu quero agradecer os irmãos que oraram, porque Deus operou maravilhas. E a gente louva o Senhor por isso. Porque o importante é a palavra do Deus eterno ser ministrada, pregada. E Deus tem feito esse mover nesse tempo. Irmãos, nós estamos caminhando para a santidade. E o meu desejo é chegar logo no assunto da construção do tabernáculo. É muito importante que cada crente saiba a importância do tabernáculo. Por que Deus ordenou o tabernáculo para o povo no meio do deserto? Qual é o significado do tabernáculo na vida do crente? Por que as exigências de Deus em relação aos cuidados com o serviço do tabernáculo era tão grande? E qual hoje a semelhança desse serviço com o serviço da igreja? Quando a gente olha para o tabernáculo, se vocês olharem para o tabernáculo, vocês vão ver estacas, vocês vão ver argolas, vocês vão ver tecidos, cobertura, vocês vão ver a entrada do tabernáculo, que era uma entrada pequena e era somente pela frente, aonde acampava os sacerdotes, como acampava o sacerdote e aonde acampava o povo, porque o povo acampava em determinado lugar e os sacerdotes em outros lugares. Tudo isso tem uma significância no mundo relacionado à vida e o ministério de Jesus e à vida e o ministério da igreja. E nós vamos chegar ainda a esse nível, porque o tabernáculo é importante, porque a partir de que você entende o tabernáculo, você começa a olhar a cruz. Só para vocês entenderem um pouco, a entrada do tabernáculo se chamava caminho. A entrada do tabernáculo se chamava caminho. E logo quando a pessoa entrava no tabernáculo, ela dava de frente com o altar de bronze, que era o altar dos holocaustos, o local de sacrifício. Você entende por que Jesus falou assim? Eu sou o caminho, a verdade. Aquilo que apontava lá para o altar do sacrifício, Jesus também assumiu aquilo. Eu sou o caminho. Que caminho? Lá, está falando daquele caminho da entrada do tabernáculo. Quando ele fala a vida, ele está falando do altar do sacrifício, porque ali, na verdade, que começa a vida. A vida verdadeiramente começa no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue, não há purificação de pecados. Muito importante vocês estudarem as estacas, quantas colunas que sustentavam a cerca do tabernáculo. Qual a importância dessas colunas no mundo relacionado do Evangelho? Tem importância. Elas representavam muitas coisas, né? E se vocês olharem o tabernáculo, interessante. Maneira em que você esteja de cima para baixo, olhando para o tabernáculo, sem a cobertura, vocês verão, sabe o que? O altar do sacrifício, a bacia de bronze que se lavavam ali antes de fazer os ofícios, tá, Léo? Antes dos sacerdotes tocarem alguma coisa, eles tinham que fazer a purificação deles. Não podiam tocar nas coisas sem antes estarem purificados.
Então eles faziam o sacrifício por eles, a purificação. A bacia era para o sacerdote se lavar, se limpar. Aí quando entrava no lugar santo, olha o que acontece. Do lado esquerdo tinha o castiçal, né, o candeeiro de 7 lâmpadas. Do lado esquerdo tinha a mesa do pão da proposição. Aquele pão quem só podia comer era o sacerdote. Representava a abundância de Deus e o sustento de Deus com o seu povo no meio do deserto. Pão sem fermento. E em frente à cortina que era o divisor do lugar santo para o Santo dos Santos, tinha o quê? O altar do incensário. E depois dessa cortina tinha a Arca da Aliança e o propiciatório. Mas se você ver, ó, a Arca da Aliança, altar do incensário, pão da proposição, aqui tinha o candelabro, bacia da purificação e o altar do sacrifício. Uma cruz. É uma cruz. É só vocês fazerem isso, escreverem, vocês vão ver uma cruz. Já tinha ali, né, a tipologia do que iria acontecer. A cruz já estava lá no Velho Testamento. E o Cordeiro também. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Então nós vamos falar, está pronto aí, irmão? Amém? As instruções de Deus para a construção do tabernáculo era porque Deus queria estar no meio do seu povo. Deus queria viver no meio do povo. E tinha que ter algo que simbolizasse a presença de Deus. Então, Deus manda construir a Arca da Aliança e dá todas as medidas para a construção do tabernáculo. O tabernáculo era chamado tabernáculo móvel, para poder ser elevado pelos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Então, era uma construção que tinha uma condição prática, não era algo para ficar fixo. No livro do Êxodo 25, você depois pode ler em casa, tem toda a instrução da construção do tabernáculo e suas mobílias. Tem toda a construção. Aí a gente vê as tendas. Se vocês perceberem, o tabernáculo está lá no meio das tendas, aqui no televisor. Olha o tabernáculo lá no meio das tendas. Então, os sacerdotes não poderiam estar distantes do tabernáculo, por uma razão especial. Eles tinham que estar em unidade. Eles tinham que prestar serviços. E eles precisavam ser rápidos para oficiar o trabalho de Deus. Então, sabe o que Deus ordenou? São 12 tribos. O tabernáculo, com a sua divisória, tinha uma visão retangular. A cerca do tabernáculo era para pôr separação. Diga comigo, separação. Não era todo mundo que podia chegar ali sem que não fosse pela entrada do caminho. A cerca era para separar. Por isso que nós entendemos hoje que nós somos separados do mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Nós somos separados do mundo. E isso já tinha a tipologia do tabernáculo. Hoje, a cerca que nós temos em nossas vidas é a cerca criada pela santidade de Deus. Então, o povo tinha acesso ao tabernáculo? Tinha pelo caminho, se encontrando no altar do sacrifício. Então, nós temos 4 lados
do tabernáculo. Na parte frontal, Deus determinou que ficasse 3 tribos. Do lado, mais 3 tribos com a sua comitiva de tendas. 3 tribos com a sua comitiva de tendas. Do outro lado também, atrás mais 3 tribos com a sua comitiva de tendas. E também, do outro lado, 3 tribos com a sua comitiva de tendas. Então eles estavam o quê? Cercando todo o tabernáculo com oficialato sacerdotal. É o que hoje nós precisamos fazer. Nós estamos aqui para ajudar a proteger um ao outro. Proteger o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proteger a obra de Deus, amém? Aquilo que um dia era algo específico das tribos, lá em Pedro, já chegou o momento de dizer: vós sois sacerdotes reais. Agora, irmãos, nós estamos na condição do ministério sacerdotal. Todos nós precisamos exercer o nosso ministério sacerdotal e principalmente proteger um ao outro e de fazer com que as pessoas elas possam não ser atingidas pelo mal. Porque o tabernáculo, no final, ele é transfigurado pela vida. Pela vida. Então, aquilo que simbolizava um aspecto físico, material, hoje, esse tabernáculo somos nós. E se vocês perceberem, tem uma coisa muito engraçada, mas é muito simbólico. É que, se você pegar a Arca da Aliança, botar ela em pé, parece uma pessoa, a Arca da Aliança. Os 2 bracinhos, 2 perninhas, o corpinho. Hoje somos nós. Hoje nós somos a Arca da Aliança. Então acontecia assim. Vocês não estão vendo, mas ali estão grupos de tribos. Elas estão rodeando o tabernáculo. Pode passar, irmão. Ali nós podemos ver que é o altar do sacrifício. E me farão um santuário para que possa habitar no meio deles. Deus queria estar no meio do povo. Deus queria estar junto com o povo. Foi a única forma que Deus viu de poder se manifestar. E se manifestava através da Arca da Aliança e através dos sacrifícios, que eram sacrifícios diários, tá? Que não podia se apagar o fogo. Esses eram para perdão de pecados relacionados ao dia a dia. Afronta, problemas, pessoas que carregavam algum tipo de pecado. E existia o pecado nacional, que era expiado através do sacrifício do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos, para oficiar o sacrifício, perdão nacional, né? Então, o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, no caso, e oficiava. A bacia, Léo, olha a bacia aí, lá atrás do lugar onde está o altar do sacrifício. Pode passar, irmão. Então, foi como Deus deu o modelo a Moisés. Moisés recebeu toda a orientação de Deus. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. A gente vê também um aspecto de obediência que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus não venceu como filho de Deus, Jesus venceu como filho obediente. Ele fez aqui o modelo do Pai para alcançar o sacrifício eterno. Pode passar, irmão. Ah lá, ali está a previsão, né? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. O livro aos Hebreus é um livro da repetição da lei,
mas já falando da nova aliança. Muito importante. Quem quer estudar o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, você tem que ler Hebreus, porque o escritor aos Hebreus é alguém que conhece muito das leis sacrificiais, das ordenanças de Deus, do Pentateuco, mas ele correlaciona com o ministério da graça. Muito importante, a pessoa que for estudar, pelo menos estudar Êxodo, Levítico, Deuteronômio vai repetir, Números, Deuteronômio, mas é importante que você estude o livro aos Hebreus. Embora algumas pessoas digam que não tem o autor seja desconhecido, mas se entende que pela forma da escrita e a maneira com que ele trabalha o conhecimento, é apontado que o escritor aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Porque Paulo conhecia muito da lei judaica, dos sacrifícios. Não sabemos por que não há o autor, mas sabemos que pela forma que ele consegue relacionar o ministério da graça com o ministério da lei, o ministério da lei com o ministério da graça, no assunto, só poderia ser alguém que tivesse tamanho conhecimento, porque os outros apóstolos tinham mais o conhecimento do judaísmo, menos o ministério da graça. E o ministério da graça, entrada para os gentios, quem deu entrada do ministério da graça aos gentios foi o apóstolo Paulo. Teve muita resistência de Tiago, teve muita resistência de Pedro, muita resistência dos apóstolos. Inclusive, quando o próprio apóstolo Paulo estava indo pregar aos gentios, ele foi repreendido. Foi com a ajuda de Barnabé, foi com a ajuda depois dos irmãos que não tinham um compromisso direto com o apostolado, que Paulo cresceu no ministério aos gentios, Silas, que ajudou Paulo. Vamos lá. Aí está, a gente pode ver o que acontece dentro do santuário. Aqui a gente vê lugar santo, no primeiro expediente do tabernáculo, ali, como eu falei para vocês, o candeeiro, o pão da proposição, que ficava naquela mesa, e o incensário, que aquele incensário exalava um cheiro suave, que vem a ser hoje as orações dos crentes, chegando a Deus como cheiro suave às suas narinas. Então, naquela divisória, nós temos então a entrada para o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. E ali só poderia entrar alguém permitido para limpar, e para o sacrifício só o sumo sacerdote no dia nacional de expiação. Se vocês verem a Arca da Aliança, ela tem ali um aspecto que influenciava com uma nuvem de glória dentro do lugar santíssimo. Aquilo ali não é fogo, aquilo ali não é fumaça, aquilo ali é a glória de Deus. Tem esse aspecto de fumaça. Não estava queimando nada ali dentro, não. Era a presença de Deus. Entre os querubins ficavam de frente um para o outro. Representavam, então, a excelência da criação de Deus e a autoridade de Deus nos céus. Os querubins ficavam um de frente para o outro, e no meio deles acendia-se uma luz. Não era que alguém acendia, era a glória de Deus que acendia. Era uma luz azulada, essa luz chamada da cor ametista. Era um roxinho, um azul para roxo, que hoje é usado nos anéis dos teólogos. A pedra do anel do teólogo é a luz ametista. De um lado tem o alfa e o ômega, que significa começo, início e fim. Então, isto era um fenômeno. A luz acender, a glória, a fumaça que não era fumaça, era a glória de Deus.
Por isso que quando o sumo sacerdote entrava, ele tinha que entrar pela fé, porque ele não enxergava, né? Ele tinha que chegar com sacrifício entre os querubins, porque ali que era espargido o sangue, chamado a tampa da Arca da Aliança. Aquela caixa que era feita de madeira de acácia e coberta com ouro e com especiarias, era uma caixa. Lá dentro estava a vara de Arão, os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei e também o maná. O maná. Então, era fechada. A tampa com os querubins era o lugar onde o sumo sacerdote jogava o sangue. E quando jogava ali, Deus então perdoava o pecado do povo, né? Mas até o sacerdote achar onde estava a tampa do propiciatório, ele ia como? Ele ia na fé. Ele tinha que chegar até aquele lugar sem derramar o sangue da bacia que estava na sua mão. Por isso que a Bíblia diz que para você ir a Deus, você tem que ter... É o que está lá em Hebreus 11:6, irmãos. Sem fé é impossível... Porque você só consegue chegar a Deus com fé, como chegava o sumo sacerdote. Pode passar, irmão. O homem pecou e perdeu a comunicação com Deus. O culto egípcio era imoral e ofensivo a Deus. Deus precisava se aproximar do povo e essa era a forma. Pecado gera morte e Deus criou o sistema de sacrifício. Ninguém pode viver com Deus e continuar no pecado. O perdão está no santuário, através do sacrifício. O trabalho era bifásico, como eu falei para os irmãos, o diário e o anual. Eram sombras de coisas futuras. Aqui, nessa foto ao lado, vocês percebem como era o dia a dia do ministério sacerdotal e do povo. O povo ali tinha vida normal, vivendo com suas famílias. Pode passar. Aqui está o sacerdote e sumo sacerdote, né? Símbolos de figuras importantes. Temos ali mais importantes, né? O lugar santo, o lugar santíssimo, que era o símbolos de Cristo, 12 pedras no peito, a gente vai falar sobre isso, Urim e Turim, o incensário de ouro e sinos intercessores. Depois eu vou explicar a vocês a esse respeito. Pode passar. O sacerdote, atuação. Ora, estando estas coisas assim, preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços. Tinha uma escala, tá? Vou sempre me relacionar ao Léo. Tinha escala de serviço, tá, Léo? Como você faz aqui, escala de serviço, como os irmãos fazem escala de serviço aqui na igreja, tinha escala de serviço. Tinha um sacerdote que limpava o altar do sacrifício para tirar o quê? O resíduo que queimava no altar. E tinha também aquele que trocava a água da bacia. Tinha aquele que tirava a sujeira da grade, que limpava com a pá, que lavava. Porque o altar do sacrifício era uma grande churrasqueira, né? Você já sabe como é que fica depois que a gente faz um churrasco, como é que fica a grade? Tinha o sumo sacerdote, tinha o sacerdote, e cada um tinha o seu papel dentro do ministério. Até aí, não tem os levitas louvadores, porque quem introduz o louvor no tabernáculo, depois no templo, é Davi. Mas tem os levitas, que as pessoas confundem muito, achando que levita é só para louvar. É um erro tremendo. Levitas são aqueles que fazem o ofício do serviço na casa de Deus. Né? Se veio muito com essa ideia de que levita é só para cantar. Aí por isso que muitos levitas não querem nem carregar o instrumento. É um problema sério isso, mas está errado teologicamente. Está errado. Então a gente vê que a função do sacerdote era importantíssima. E a sincronia, tá?
a sincronia, porque tinha o tempo, tinha como fazer o serviço, tinha também como trazer diante de Deus o sacrifício aceitável. Então tinha todo aquele que coordenava a entrada das pessoas para sacrificar no altar do sacrifício. Tinha uma portaria, né? Então lá os porteiros lá, tinha uma portaria. Cada pessoa no seu tempo. Vamos lá. O sumo sacerdote, como eu falei para vocês, mas segundo só o sumo sacerdote, no segundo expediente, que era o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Hebreus 9:7. Pode passar, irmão. As partes, a simbologia e seus significados. Ali, como eu falei para os irmãos, já começa a construção do tabernáculo. Especificidade da madeira, a importância da sustentação à tenda, as 48 tábuas que eram encaixes, né? As tábuas, eram colocadas, como era móvel, elas eram tiradas, mas eram encaixadas. Então, eram 48 tábuas, base de prata, se vocês verem, e o símbolo da união. Então, embaixo elas tinham uma base, como também, para sustentar, ela tinha outra base. Prata e bronze. Tudo tem importância. Por que as tábuas tinham que ter encaixe para formar o tabernáculo? Hoje, quando nós vivemos no Evangelho, onde temos que ter o quê? União. Então essas tábuas hoje simbolizam para a igreja como a igreja deve viver em unidade, em união. E temos uma base, e essa base a gente vai ver mais à frente. Pode passar, irmão. Aí está, porque existiam 4 tecidos, né, para poder cobrir a tenda. 4. E por último, é uma pele de texugo, né? Que eles chamam de animal marinho, mas até hoje não se sabe o que é. Mas era algo rústico. Era algo que não via muita aparência. Porque dentro da arca, as tábuas, era tudo coberta de ouro. Aquelas tábuas que vocês viram ali, era coberta de ouro. Tudo de ouro. A arca coberta de ouro. O candelabro de ouro, todos os utensílios ali tinham valores tremendos, mas o que cobria depois a tenda era rústico, era um valor assim que não tinha atração. Que não tinha atração. É o ministério de Jesus, né? Olhamos nós para ele, nenhuma coisa víamos que nos mas o que ele tinha no ministério por dentro dele era todo valioso. A gente vai ver aí a relação com o livro de Isaías 53, né? Do seu sacrifício. Pode passar. A cobertura, uma por uma ali, ó. 4 tecidos, aspecto de Jesus. Linho finíssimo, pele de cabra, pele de carneiro e pele de texugo, né? Pode passar. Estacas e cordas, símbolos. 60 estacas. Base de bronze. Estaca de madeira. Topo de prata. Corda de pelo de cabra. E tecido de linho fininho. Depois eu vou explicar isso tudinho, que tem uma simbologia com Jesus. Aí está a arca da aliança. O altar do sacrifício. Aí como era? Madeira de acácia, símbolo do Calvário, justificação pela fé, representa a terra, lugar de morte, fogo aceso por Deus, posto numa elevação. Isso é muito importante, que o altar do sacrifício não ficava no chão, mas a sua base, as rampas, que eram 4 rampas, elas sim. Então tinha uma elevação. Chifres são poder. A lenha sem pontas.
e 2 sacrifícios diários. Pode passar, irmão. Aí tem os animais, tipos de sacrifício: cordeiro, macho, novilho, ovelha, pombinha, rolinha. Pombinha e rolinha para quem era mais, assim, financeiramente menos potencial. Era a oferta mais fraca, né? Foi o que os pais de Jesus ofereceram para Jesus. Eles não tinham dinheiro. Cabrito, boi, cabra, bode, aves e bezerro. Pode passar, irmão. Ineficácia para o perdão. Aqui era o símbolo. Todos esses aspectos do sangue derramado via uma simbologia do que iria acontecer. E por causa da forma que derramava o sangue, o propósito que as pessoas colocavam, então isso aí desviava a fúria de Deus. E isso porque era a fúria de Deus não contra as pessoas, mas contra o pecado. Contra o pecado. Mas chegaria um dia que o sangue do único Filho de Deus viria até esse tempo, porque Jesus não só morreu no tempo presente e futuro, ele também morreu profeticamente no tempo passado. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? E quando ele morreu, então, esses sacrifícios saíram e entrou o seu sacrifício no lugar desses sacrifícios. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Hebreus 10:4. João viu a Jesus, olha o que o João fez. João viu aquilo que estava acontecendo lá no Velho Testamento. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João já havia visto de que o pecado era uma ação que deveria ser tirada pelo único Filho de Deus. Era uma ação contra o homem e, claro, contra Deus. João 1:29. Pode passar. Aí está a bacia da purificação, né? Todos nós devemos estar purificados para oficiar a obra de Deus. E a purificação é todo dia, tá, gente? Todo dia. Todo dia. Pia ou lavatório. Êxodo 30, versículo 17 ao 21 e Êxodo 38:8. Símbolos: feita dos espelhos para lavar mãos, pés, simboliza a purificação, 20 passos na vida, a santificação da vida, o Rio Jordão, tanque batismal e a lei e a graça, porque fala de purificação. São os símbolos. Pode passar. Aí está o candeeiro, né? O candelabro com 7 lâmpadas, que representa aí a igreja. E Cristo é a lâmpada central que mantém o combustível para todas as outras lâmpadas. A lâmpada central que era colocado o azeite puro, aquele azeite que era o combustão. Então Cristo, ele foi ungido para manter a igreja, para manter os seus, e é por meio dele que nós mantemos a luz acesa, né? Porque ele mesmo se identifica: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 em diante, ele fala: vós sois a luz do mundo. Então, a gente passa a assumir essas características de Cristo, né? Como igreja. Pode passar, irmão. O candelabro, símbolos. Ele era feito de ouro, 35 quilos, iluminação do santo lugar. Usava-se azeite, como eu falei. E ali, Jesus, a luz do mundo, significa também a Bíblia, é a palavra de Deus. As 7 igrejas, né, da Ásia Menor, 7 igrejas do Apocalipse, 7 tipos de crentes, santificação na Bíblia. Pode passar, irmão. A mesa da proposição, pode passar. Isso, mesa dos pães. O símbolo, madeira de acácia, que é uma madeira que resistia o tempo no deserto. Continha 12 pães, né, simboliza a Bíblia. Jesus é o pão da vida. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. E ali, como eu falei para vocês, Deus proveu o alimento, né?
o povo viveu no deserto 40 anos e não morreu de fome. E às vezes a gente fala isso para o irmão, às vezes o irmão está no aperto, fala, meu irmão, Deus proverá, a gente não fala isso? É nesse sentido, né? Jesus como alimento, aí vem a questão espiritual. Êxodo 25, 23 ao 30, pode passar, irmão, pode passar. É o altar do incensário, né? Madeira de acácia, essências aromáticas, intercessão de Cristo por nós, santificação, oração, poder vencer o mal, e também reconhecido como o altar da família, oração dos justos, dos santos, aroma suave a Deus. Êxodo 30, verso 1 ao verso 10. Pode passar, irmão, pode passar. A Arca da Aliança, como eu falei com vocês, era uma caixa, né? Tem até um filme do Indiana Jones, que eles estão em busca da Arca Perdida. Uma história assim, claro, né, que tem um fundo de fantasia, mas tem uma verdade ali. Porque quem queria mexer na arca não tinha o ministério sacerdotal. E acontece que todos morrem. E só o Indiana Jones, lá, a equipe dele, que não olha para aquilo e foge dessa ação agressiva, por quanto estavam mexendo em coisas que não conheciam, né? É uma grande verdade no mundo de filme, de Hollywood, né? Os símbolos, madeira de acácia, 2 anjos de ouro, olha aí. Lei, estava lá dentro, maná, né? A vara de Arão, cajado. E fala também de Jesus, é o mediador, ele é o intercessor, ele é o nosso advogado. Shekinah é a glória de Deus, né? Aquele aspecto de fumaça. Representa também, nós vamos ver, que é o trono de Deus, porque esse tabernáculo imita como é o tabernáculo celestial. O objeto mais sagrado no tabernáculo era a Arca da Aliança. Era mais sagrado. Aí tem uns aspectos ali, depois a gente pode estudar. Hebreus 9, 3 e 4 e Êxodo 30, de 1 a 10. Existiam aquelas varas ali, ó, Léo, com as argolas. Aquilo ali Deus mandou fazer para praticidade, porque fica fácil de carregar. E por isso que houve aquele problema quando quiseram colocar a arca, quando Davi quis levar a arca para Jerusalém e colocaram em carro de boi, né? E a arca não é para carregar um carro de boi. A arca era para carregar nos ombros. Mas Davi esqueceu-se disso, mas Deus puniu eles por causa disso, né? Pode passar. Ali, olha que coisa interessante, como eu falei para vocês. O tabernáculo mostrava o plano de salvação, mostrava a cruz. Ali, ó. A Arca da Aliança, o altar do incensário, candelabro, mesa dos pães, mesa da proposição, a bacia da purificação, né? O lavatório e o altar do sacrifício. Plano da salvação, né? Como eu falei para vocês, justificação, santificação, batismo, ele é a luz do mundo, ele, meu alimento, ele intercede, e o estado de glorificação, e isso vai acontecer, glorificação total lá na glória, né? Pode passar. A transição, nós vamos falar disso domingo que vem. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Nós estamos estudando a santificação passo a passo. E nós vamos entrar domingo que vem. Domingo que vem nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós não vamos ter escola dominical. Vamos ter só esse momento para liberar os irmãos para exercer a cidadania, para ir votar. Então, não deixe de vir não. Porque quando você perde uma aula, o que acontece? Não tem como a gente pegar. Não tem como. Às vezes até o que eu falo numa aula, eu não consigo lembrar nem repetir a mesma coisa. Então, eu acho que tem um momento assim muito misterioso, né? Muito misterioso, porque Deus vai dando coisas assim na hora e você vai complementando. Então, não perca a aula não, vamos chegar cedo, irmãos, vamos chegar cedo.
O culto começa às 8h30, vamos chegar pelo menos 8h20. Pelo menos 8h20. Né? Para a gente poder... Porque tem esse momento gostoso também do louvor, que tem que louvar a Deus. Tem que louvar, tem que ter esse momento do louvor, da oração. É um culto, irmãos, é um culto. Eu sempre falo aqui na igreja, o pessoal tenta inventar tanta coisa para o culto. Culto é culto, gente, não se inventa nada não. Quer inventar alguma coisa, faz social. Não dá para fazer social dentro do culto. O culto é culto. Como é que é o culto? É abertura, é oração, é louvor, é momento de oferta. Culto é culto. E eu vejo assim, opinião minha, como alguém que olha a liturgia. Liturgia é liturgia. Não se muda a cerimônia. Um dia é um jeito, outro dia é outro. Gente, para de invenção, gente. A gente tem que parar com isso, ficar tentando dar jeitinho para as pessoas estarem na igreja. Você tem que estar na igreja. Pastor, já sei tudinho que acontece. Graças a Deus, porque você sabe. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Agora, é o seguinte, a unção é sempre fresca. Amém, irmãos? Sempre é unção fresca. A palavra é diferente, o louvor é diferente. Sempre é diferente de um culto para o outro. Embora a cerimônia, a liturgia... Você sabe tudinho. O irmão vai pegar, paz do Senhor, irmão. É isso mesmo, vai dar a paz de quê? É a paz do Senhor, a paz de Cristo. Vai dar a paz do Satanás? Eu não consigo entender. Aí eu tenho que ficar inventando, ficar aqui igual um animador de palco. Eu não sou animador de palco, eu sou pregador, sou professor. Então, irmãos, a gente tem que parar com essas coisas. Já sei que vai acontecer. Graças a Deus que você sabe, irmão. Aqui que nós estamos estudando, acontecia da mesma forma todos os dias, todas as horas. A mesma coisa. Eu acho que a pessoa tem que fazer alguma coisa nova, faz social, pô. Quer brincar? Vai brincadeira, vai lá para fora. Faz um encontrão, né, pastora? Vai para o cinema, vai para a piscina, faz um social, jogar bola. Aí eu acho que eu concordo plenamente. Mas aqui no altar, irmão, olha, vocês podem até me achar antiquado. Eu acho que eu sou mesmo. Eu sou. Eu sou. Eu estava conversando esses dias com um rapaz. Eu falei, cara, eu sou conservador. Para chamar antigo, né? Eu sou conservador mesmo, porque eu não vejo, irmãos, assim, essa mudança. Eu acho que tem mudança na linguagem, na pregação. Isso aí tudo bem. Cada um tem o seu jeito. Agora, a gente vai mudando o culto toda hora. Igual o pessoal falou, pastor, por que é culto de família, culto da vitória, culto da mulher? Eu falei, irmãos, tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Pastor, porque todo culto é o culto da mulher, culto de curar, culto de santificar a família. Todo culto é para isso, culto do jovem, culto do velho, culto do novo. Tudo um culto, é tudo para tudo. Aí, pastor, rapaz, nós fazemos isso, é para poder captar a pessoa. Não é, irmãos? É para poder captar a pessoa, porque tem gente que só entende dessa forma. Mas todo culto é culto do jovem, culto do velho, culto da velha, culto de todo mundo. É culto do homem, da mulher. Porque o culto é o culto para Deus, né, irmã Glória? Então, nós criamos isso por estratégia. Tá, irmãos? Sabe por quê? Tem hora que você não tem como ficar... Não tem como mentir, né? Tem que falar a verdade mesmo. Porque todo culto você é curado, todo culto você é santificado, todo culto você recebe batismo, todo culto. Então entra mulher, entra homem, entra qualquer pessoa e vai acontecer. Nós desmembramos assim só por estratégia. Não tem que um culto, Deus só age na família, naquele culto da família, que Deus só age no culto da mulher, no culto da mulher. Gente, isso não existe. Tá? Deus abençoe. Nós vamos ofertar ao Senhor, vamos orar pelos envelopes. Pega a sua oferta, seu santo dízimo. Desculpe, irmãos, eu não queria avançar o horário não, mas é a instrução, né, a doutrina. A gente tem que... Vamos orar aqui, irmão. Traz os envelopes aí primeiro. O Ministério de Louvor pode vir aqui para... O pessoal do Ministério de Louvor, se tiver de ofertar, já pode pegar um envelope aqui, tá? Enquanto eu estiver orando. Senhor Deus e Pai, nós consagramos esses envelopes. Pai bendito, são ofertas e dízimos que vão abençoar a sua casa, o seu reino. Pai, faça prosperar na vida desses irmãos. Nos ajude, Senhor. Que possamos ter a consciência desse evangelho, de andar em santidade.
Abençoe nossas famílias e nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Fique de pé, então. Vamos nos despedir desse lugar para estudar a palavra. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito nessa igreja, em minha vida e em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a bendita presença confortadora, ajudadora do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para sempre. E a igreja do Senhor Jesus diz: você pode aplaudir.